vamos ver o fim do sonho da casa própria? Canal Manual da Economia de novo. O brasileiro não terá casa, mas você será feliz mesmo assim. Nesse tijolo. O que é? Dá uma olhada nesse tijolo. Esse tijolo representa o custo médio do metro quadrado de um imóvel residencial no Brasil, R$ 9.366. Baseado nesse valor, para comprar um apartamento de 50 metros quadrados, para acomodar no máximo 2 pessoas, você precisa disso aqui. E para comprar uma casa de 120 metros quadrados, para uma família de 4 pessoas, você precisa disso aqui. Não sei. Camiseta básica é na classicbr.com, não tem jeito. classicbr.com, cupom Thiago10 ou escaneia esse QR Code na sua tela. Tu não vai se arrepender, é bom e é barato. Vamos ao vídeo. Eu moro numa casa que é maior do que essa aí, de 120, bem maior. E não custa isso tudo pra comprar, não. Agora, dá uma olhada nessa nota aqui. Essa nota representa um dia do seu trabalho, ou R$ 152 se você ganhar o salário médio do brasileiro e trabalhar na escala 5x2. Ganhando isso, para comprar um apartamento, você precisaria disso aqui. E para você comprar uma casa, você precisaria economizar isso aqui. Mais de 20 anos de trabalho. E isso só se você conseguir poupar tudo normal, sem gastar nenhum centavo. Infelizmente, na maioria das cidades, a valorização dos imóveis ganhou disparado da renda fixa e da inflação nos últimos anos. Então, mesmo que você conseguisse guardar todo esse dinheiro... Thiago, a vida de adulto é ter que controlar um surto o tempo todo ou é só comigo? Cara, eu acho que é com muitas pessoas. Mas não é o normal, tá? É comum. Mas não é dentro da normalidade. Tem que ver o que tá acumulando em você e por que está acumulando. Olha só. Deixa o like, se inscreve porque ajuda nós. Bom vídeo. Você conseguisse comprar o mesmo imóvel do mesmo tamanho depois de economizar. Adiciona um financiamento em cima para facilitar a sua compra e você tá olhando para pelo menos R$570 mil a mais em juros durante todo esse tempo no apartamento e mais de R$1.300.000 na compra da casa. Nós somos economistas. Nós somos economistas. Mas você não precisa ser um para saber que tem algo de muito errado nisso tudo. O sonho comum de qualquer cidadão ao redor do mundo costumava ser crescer, se formar, arrumar um trabalho, constituir uma família e comprar a casa própria. Mas algumas dessas tarefas têm se tornado tão difíceis e distantes que algumas pessoas, principalmente os mais jovens, têm desistido dessa ideia. 97% dos jovens entre 16 e 34 anos têm o sonho de adquirir uma casa própria. Mas 62% deles acreditam que vou surtar, largar a faculdade, trabalho, sair viajando pra Europa. Quando torrar o último centavo, vamos jogar num mar cheio de tubarão. Hoje, comprar se você fizer isso, você vai retomar o amor pela vida e vai conseguir fazer uma coisa que você gosta e ganhar dinheiro com isso, de repente. Não sei, não recomendo. uma casa é muito mais difícil do que foi para gerações anteriores. E você vê isso em notícias. A casa própria, hein, gente? Tá cada vez mais distante, né? Em entrevistas. Imaginava um valor mais alto do que o praticado há alguns anos atrás, mas os valores estão muito pressionados. Em memes. Mas principalmente na decisão dos mais jovens de não ter filhos. querem ter filhos. Nós não nos imaginamos pais. A gente acha que tem muita insegurança, muita instabilidade. Estamos numa época difícil do mundo, né? O que aconteceu Sem quase nada de facilidade. com o Brasil? Por que mesmo com mais educação, tecnologia e estabilidade monetária, parece que tá Bom era a gripe espanhola, pô. mais difícil para as gerações Ali era bom de ter filho. mais novas conquistar o que as gerações anteriores conquistaram com muito menos esforço? Nesse vídeo a gente vai explicar para vocês por que nós estamos vivendo a primeira geração em décadas, com perspectivas patrimoniais piores do que as dos seus pais e dos seus avós. E o que tudo isso significa pro seu futuro. Depois que estourar a bolha imobiliária, meu filho, ó, vai ser tudo baratinho. Fiquem, A única forma fiquem de boa. Fiquem de boa. plausível Eles vão dar casa daqui a pouco. de produzir um vídeo que nem esse, que nem tantos outros que a gente já lançou, sem torrar de suor do estresse, é usando roupas confortáveis e que facilitem a absorção de suor. Pô, o economista é a profissão do beta, né? Que você sempre fica olhando o quão as pessoas são mais ricas do que você. E o quão absurdas as coisas são, o quão corrupto o Brasil é. Além da tech t-shirt, eu recomendo muito Tipo, a sua profissão é ser humilhado, é tipo, é se sentir mal todo dia. Ficando um pouco mais frio, a manga longa é excelente também. Usando o cupom Manual da Economia pelo link na descrição. Comprem Classic. ClassicBR.com. ClassicBR.com, se você quiser as melhores camisetas básicas de todas. As mais baratas, grande qualidade. Com o cupom Thiago10 você paga ainda mais barato. ClassicBR.com.
Anual dos imóveis residenciais no Brasil desde 1995. Nos últimos 30 anos, o preço dos imóveis no Brasil subiu a um ritmo de 9,4% ao ano. Mesmo se a gente descontar a inflação do período, a valorização real dos imóveis foi de quase 3% ao ano, muito acima do crescimento real da economia e da renda per capita no país. Em 1995, para você comprar um imóvel bom de 100 mil reais, você precisava em torno de 100 salários médios do trabalhador da época, algo em torno de 8 anos e 4 meses de trabalho. Com a valorização dos imóveis, hoje esse mesmo imóvel custa mais de R$1 milhão. Quase 390 salários médios de hoje. Isso são mais de 32 anos. Toda essa valorização se deve principalmente a dois fatores. O mais leve deles na equação é que houve uma escalada de custos com o Índice Nacional de Custos de Construção, que mede a variação em preços em materiais, mão de obra e serviços da construção civil, subindo 49% só nos últimos 5 anos. Mas o principal é um desequilíbrio entre oferta e demanda, onde tem uma demanda cada vez maior por imóveis, principalmente por parte de quem vive de aluguel, e uma escassez de imóveis, principalmente para a classe média, já que as incorporadoras decidiram se concentrar cada vez mais nos extremos da pirâmide de renda. De um lado, em imóveis populares enquadrados no Minha Casa Minha Vida, e do outro, em imóveis de alto luxo, deixando o meio da pirâmide para trás. Lembrem-se bem dessa parte. E esse fenômeno não se restringe só à venda de imóveis. Os aluguéis seguiram o mesmo caminho. Desde 2010, o preço do aluguel subiu em média 7,3% ao ano, acumulando uma alta de mais de 200% no período. Somente nos últimos 3 anos, o preço do aluguel saltou mais de 32% acima da inflação. O resultado disso é que, enquanto em 2010 o aluguel comprometia em média 12% da renda do brasileiro, hoje ele já compromete mais de 30%. Em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, esse número é ainda maior. Se você for pensar em todos os bens que você tem hoje, celular, geladeira, televisão, a tendência sempre foi, com o passar do tempo, que eles ficassem melhores e mais baratos. Funcionalidades que eram consideradas de luxo, como o touchscreen do primeiro iPhone, hoje se encontram em todos os celulares de entrada. E essa mesma lógica se aplica a todos os outros produtos industrializados. Agora, por que casas e apartamentos não ficaram melhores e mais baratos com o passar do tempo? Porque eles até ficaram melhores, né? Mas mais baratos não ficaram. Primeiro porque casas não podem ser produzidas igual iPhones. Tem uma limitação de espaço para você produzir elas, e mesmo que não tivesse nenhuma lei ou empecilho para a construção, ainda assim seria muito mais difícil de produzir elas do que qualquer outro bem industrializado. A segunda parte, e essa é, de novo, a mais relevante, é que todas as pessoas no Brasil e no mundo todo tratam apartamentos, casas e terrenos como ativos, e compram elas esperando que elas se valorizem, já que elas fazem parte do seu patrimônio. Você compra o seu carro e o seu celular esperando que com o passar do tempo eles vão se desgastar e perder o seu valor. Já a sua casa ou apartamento, mesmo que 15 anos depois a pintura tenha toda descascado e o cachorro tenha arranhado todas as portas, ainda assim, na grande maioria das vezes, ela vai valer mais. E para você que já tem uma casa... Claro, porque carro é carro, celular é celular e casa é casa. Aí tá tudo normal até agora. Ele ainda vale mais. Mas para quem não tem casa e vive de aluguel, isso é um péssimo negócio. Os inquilinos estão presos num ciclo de casas e apartamentos cada vez mais caros e velhos. E toda vez que eles se valorizam, o aluguel também sobe, deixando eles com cada vez menos dinheiro para sequer pensar em comprar a sua casa própria. E claro, vale lembrar que esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Praticamente o mundo inteiro está sofrendo com uma crise de habitação. Mas no Brasil, essa situação é ainda pior devido a uma única palavrinha: renda. No nosso país, a gente conseguiu a façanha de combinar uma alta no preço dos imóveis com uma redução na renda de boa parte dos brasileiros. Somente nos últimos 12 anos, entre 2012 e 2024, a renda média real dos trabalhadores com ensino superior no Brasil caiu 12%. Primo rico. Essa é a maior queda entre todos os grupos de escolaridade, apesar de também ter havido uma redução entre os trabalhadores XP Investimentos da Silva. com ensino fundamental completo. Somente 2 grupos tiveram ganhos reais de renda nesse período. Aqueles com ensino fundamental incompleto, que tiveram um aumento modesto na renda de menos de 3%, e os trabalhadores sem instrução, que tiveram um ganho real de mais de 40% nesse período, fruto principalmente de uma expansão dos programas sociais, expansão de serviços básicos e políticas sociais de combate à pobreza. Só que como o número de trabalhadores sem instrução no Brasil ainda é muito grande, esse ganho expressivo de renda acabou puxando a média de todos os trabalhadores lá para cima, para 10,5%. Mas essa média claramente não reflete a realidade de todos os trabalhadores. Pelo contrário, ela mascara a deterioração econômica de boa parte dos brasileiros. Lembra que eu falei para vocês que as construtoras se especializaram em imóveis populares e de alto luxo só? Pelo menos um pouco disso essa estatística explica. Essa queda imensa na renda dos trabalhadores escolarizados é um resultado da diminuição do valor do ensino superior no Brasil. O número de pessoas que terminaram o ensino superior nesse período dobrou do ensino superior no Brasil.
O número de pessoas que terminaram o ensino superior nesse período dobrou de 12 para 22 milhões, enquanto que a economia do país cresceu menos de 50% no mesmo período. E os empregos que foram gerados foram, na sua maioria, empregos que exigem pouca escolaridade e pagam baixos salários. Se a gente pegar só os números de 2023, por exemplo, o Brasil criou 1.500.000 postos de trabalho com carteira assinada. Só que 99% dessas vagas de trabalho pagavam até um salário mínimo e meio. Os empregos com remuneração melhor diminuíram. Isso torna o sonho de comprar um imóvel especialmente mais difícil, principalmente para os jovens e para os recém-formados. Aliás, é interessante que se a gente voltar para aquele gráfico lá no início do vídeo, vocês podem perceber que o preço real dos imóveis estagnou ou até mesmo caiu nos últimos anos. Mas como a queda na renda da população, principalmente a escolarizada, foi proporcionalmente maior, o resultado é que os imóveis ficaram relativamente mais caros. E é essa relação entre renda e preço dos imóveis que realmente importa. E de acordo com essa métrica, as condições para você adquirir o seu primeiro imóvel estão cada vez piores. O problema fundamental do mercado imobiliário brasileiro é o descompasso entre oferta e demanda. Tem muito mais gente querendo comprar imóveis a preços razoáveis do que tem imóveis a preços razoáveis sendo vendidos por aí. Mas, como a gente já comentou, por mais que isso seja um problema global, existem lugares que conseguiram evitar essa tendência. Cidades como Tóquio, no Japão, e Minneapolis, nos Estados Unidos, conseguiram controlar os seus preços imobiliários com políticas agressivas de construção. Em média, desde 1960, Tóquio aumentou o número de residências na cidade a um ritmo de 2% ao ano. Isso pode parecer pouco, mas é um ritmo de construção 4 vezes maior do que Londres, Nova York e Paris. Isso fez com que o número de habitações na cidade mais do que triplicasse, de 2,5 milhões em 1963 para 8,2 milhões em 2023, o que resulta em casas e aluguéis mais baratos para a população. O mesmo aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos. A cidade foi o centro urbano que mais construiu casas no meio oeste nos últimos 8 anos. O resultado é que enquanto em todas as outras cidades da região os preços dos imóveis e dos aluguéis subiram, em Minneapolis eles caíram blackpilando, velho. Desde 2017. Minneapolis, tô meio It's Over da Silva por causa desse vídeo aqui. Vocês estão achando? Estão gostando? Obviamente, construindo mais casas. Tá, mas por que elas conseguem e todas as outras cidades do mundo não conseguem fazer a mesma coisa? Bom, vamos rebobinar um pouquinho. Lembra quando eu disse: todas as pessoas no Brasil e no mundo todo tratam apartamentos, casas e terrenos como ativos? E também, para você que já tem uma casa, isso é uma notícia excelente. Você comprou um ativo, desfrutou e usou dele com a sua família, e 15 anos depois, ele ainda vale mais. Mas para quem não tem casa e vive de aluguel, isso é um péssimo negócio. Por mais egoísta e mesquinho que possa parecer, para quem já tem uma casa ou um apartamento, é um péssimo negócio deixarem construir 20 prédios na vizinhança. O bairro fica mais adensado, mais difícil de se locomover, o trânsito piora e o valor da sua casa cai. Quem aluga vê a sua renda de aluguel diminuir e quem tem casa ou apartamento vê o valor do seu patrimônio diminuir. E se o seu único patrimônio relevante é a sua casa ou apartamento, como é o caso de muitos brasileiros, você não quer ver isso acontecer. E é aí que entram as leis de zoneamento. Vídeo bem editadinho, né? Cidade que regula onde cada tipo de imóvel pode ser construído. Algumas zonas podem ter indústrias, outras comércio. Algumas podem ter uma mistura dos dois. Em alguns lugares você pode construir arranha-céus e em outros só casas para uma única família. E pessoas que vivem em casas grandes, bem localizadas e com muito capital usam da sua influência para desenhar essas leis de zoneamento e impedir que apartamentos e unidades residenciais mais densas sejam construídos nos seus bairros. Você consegue ver isso em São Paulo, por exemplo, onde algumas das regiões mais bem localizadas e mais ricas, como Jardins e Pinheiros, conseguem, mesmo em uma megalópole, manter essas casinhas de interior, em zonas exclusivamente residenciais. O resultado é que, por mais que a cidade cresça... Ali na região do Ibirapuex, tem muitas casas maravilhosas. Longe das oportunidades de emprego e da boa infraestrutura urbana. O que aumenta o tempo de deslocamento, congestiona o trânsito, superlota o transporte público, piora a poluição e contribui para a favelização das regiões mais marginalizadas. Tóquio e Minneapolis, pelo contrário, alteraram as suas leis de zoneamento. Na Penha e na Rocinha agora diz que barateou, né? Quem quiser, quem estiver procurando, aconteceu alguma coisa lá que deu uma barateada. Por exemplo, as leis de zoneamento não são decididas pelas cidades, mas sim determinadas a nível nacional, de maneira uniforme para todo o país. Isso evita que figuras políticas locais usem da sua influência para pressionar pela aprovação de leis de zoneamento que beneficiem as suas casas ou seus empreendimentos, algo que acontece com muita frequência na grande maioria dos municípios do Brasil. Em Minneapolis, a solução foi ainda mais simples. A cidade aboliu todas as zonas que antes só permitiam a construção de casas unifamiliares.
permitindo que as empresas construíssem o que elas quisessem, incluindo muitos prédios de alta densidade para novos habitantes. E a consequência... Mas aí vira um pombal do caralho, porra. Toda a cidade. No Brasil, outra ferramenta... Aí dá uma enfeiada, deixa os caras ricos. Segundo o Banco Mundial, a aprovação de um projeto de construção imobiliária no Brasil envolve em média 19 procedimentos burocráticos e leva em média... Aí faveliza. 38 dias. Vamos fazer no Brasil o projeto... Hashtag Faveliza Brasil. Vamos transformar tudo em favela. Todos, tipo, bairros residenciais normais, demole tudo. Constrói só aqueles puxadinhos de favela, de tijolinho. E aí todo mundo mora. E aí R$500 o aluguel. A gente bota, a lei bota um teto máximo de valor de aluguel que as pessoas podem cobrar. E no máximo R$500. E aí todo mundo paga, todo mundo mora, todo mundo paga aluguel barato, todo mundo... Ninguém vai ter inveja do vizinho, porque o vizinho também vai morar na mesma casa que você. Então vai acabar com a inveja, você não vai sentir que você mora numa casa de merda, porque todo mundo mora na casa igual. É o Faveliza Brasil! Enquanto o discurso, mesmo de pessoas que dizem defender o direito a moradias mais acessíveis, seja esse, não dá para esperar que a situação tenha qualquer chance de mudar. Aqui da região, sobre o problema dessa verticalização desmedida, sem controle, que agora vai se agravar a aprovação das mudanças no plano diretor da gestão do Ricardo Nunes. Verticaliza geral, sem que o bairro esteja adaptado. Verticaliza Brasil! O problema do barulho, o problema do impacto urbano de todas essas obras. Isso é aqui em Pinheiros, mas é em vários outros bairros do centro expandido. E a nossa bancada também tem atuado firme contra essas alterações. Os urbanistas têm denunciado. São Paulo não pode ficar refém do interesse de meia dúzia de grandes construtoras contra um planejamento e acabando com o futuro da cidade. Para. Faz tudo de prédio logo. O maior problema da crise imobiliária é que ela não é só um problema de gestão pública. De certa forma, ela é um conflito... Xerica Preta em Joier mandou R$10. Dá uma ligada nessa resenha. Beleza, Xerica Preta em Joier, obrigado. Esses entre diferentes partes da população. Dos interesses dos proprietários contra os não proprietários, dos locadores contra os inquilinos. E bom, das pessoas com 1, 2 ou 3 casas contra as pessoas que ainda querem comprar o seu primeiro imóvel. E não tem solução fácil ou rápida que não prejudique pelo menos um grupo para que o outro possa se beneficiar. Individualmente, o que você pode fazer é um pouco limitado, mas ainda há algumas estratégias. Para quem tem condições e está disposto a deixar a sua cidade atual, talvez uma mudança para mais longe dos grandes centros seja uma solução. O home office cresceu nos últimos anos e pode possibilitar viver mais afastado dos grandes centros. Depois que eu fui demitido. Se tem alguma reserva maior, talvez seja viável continuar economizando e esperar uma oportunidade única, ou até mesmo alguma crise que possa ser desencadeada nos próximos anos para tentar comprar o imóvel a um preço mais razoável. Mas essas são soluções para uma parcela muito pequena da população. A maior parte das pessoas não pode simplesmente se mudar ou acumular dinheiro indefinidamente esperando uma oportunidade aparecer. E para essas pessoas, se forem jovens, a solução vai ser continuar morando com os pais pelo menos por mais alguns anos. A realidade é que o sonho da casa própria, da forma como que ele foi vivido pelas gerações anteriores, talvez não seja mais acessível em grande escala para as gerações mais jovens de brasileiros hoje. E enquanto a mentalidade das pessoas de que a sua casa, o seu apartamento, o seu terreno são ativos que precisam valorizar a qualquer custo, não mudar e a gente não construir muito mais casa, o conflito que norteia esse problema vai continuar se aprofundando. It's over. Meu cachorro também, Doomer, Black Pillow. Ninguém vai ter casa mais. Você não terá casa e você gostará disso. Deixa eu ver o que meu cachorro tá fazendo ali. Se tem alguma mendiga na minha porta.